Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos poderosos. Que os construtores rejeitaram, eu vos darei graças porque me ouvistes e fostes o meu Salvador. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje na Igreja a festa da conversão de São Paulo. Um dia muito importante para a Igreja, sobretudo pela força, pelo dinamismo, pela energia deste homem e deste exemplo para toda a Igreja de todos os tempos. Enviamos uma saudação para todos os doentes e dos seus familiares que nos estão a acompanhar. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma Igreja criada com sonho, com sacrifício, com esforço, com trabalho e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, então, preparemos o nosso coração para celebrar com toda a verdade do nosso ser esta Eucaristia da festa da conversão de São Paulo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor Deus, que instruíste o mundo inteiro com a palavra do apóstolo São Paulo, concedei a quantos celebramos hoje a sua conversão a graça de caminharmos para vós como ele, dando testemunho da vossa verdade no mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu e nasci em Tarso, da Sicília, da Cilícia. Fui, porém, educado nesta cidade de Jerusalém
e recebi na escola de Gamaliel uma formação estreitamente fiel à lei dos nossos pais. Era tão zeloso no serviço de Deus como vós todos sois hoje. Persegui até à morte esta nova religião, algemando e metendo na prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o Senado. Recebi até da parte deles cartas para os irmãos de Damasco e para lá me dirigi, com a missão de trazer algemados os que lá estivessem, a fim de serem castigados em Jerusalém. Sucedeu, porém, que no caminho, ao aproximar-me de Damasco, por volta do meio-dia, de repente brilhou ao redor de mim uma intensa luz vinda do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: que hei de fazer, Senhor? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco. Lá te dirão tudo o que deves fazer. Como eu deixei de ver, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pelas mãos dos meus companheiros. Entretanto, veio procurar-me certo Ananias, homem piedoso segundo a lei e de boa fama entre todos os judeus que ali viviam. Ele veio ao meu encontro e, ao chegar junto de mim, disse-me: Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante pude vê-lo. Ele acrescentou: o Deus dos nossos pais destinou-te para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvires a voz da sua boca. Tu serás sua testemunha diante de todos os homens, acerca do que viste e ouviste. Agora, por que esperas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos.
Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Caríssimos, nós que estamos aqui, também quem está em casa a acompanhar-nos, hoje a missa é pelo meu pai, que faria anos hoje, que já partiu há alguns anos. Hoje era uma data especial e com ele rezo. Nós às vezes, os sacerdotes, temos compromissos e a gente tem a intenção de rezar pelos nossos, pela nossa família, pelos nossos pais, mas às vezes temos outros compromissos. E agora na pandemia quis Deus que eu pudesse, neste dia 25 de janeiro, celebrar pelo meu pai, pelos meus familiares, por todos aqueles que eu recordo com saudade, sobretudo nesta data. E agradeço a vossa oração esta união de oração, porque é isso que é mais importante. Esta data é uma data especial, 25 de janeiro, o dia da conversão de São Paulo, e hoje o Evangelho, a palavra que ressalta é ide. E o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. E esta conversão de São Paulo, como vem nos Atos dos Apóstolos, este discurso que Paulo fez a explicar como é que se deu a sua conversão, é aquilo que a Igreja ao longo dos tempos vive e acredita. São Paulo não conheceu pessoalmente Jesus, era filho de judeus, mas que tinha nascido na diáspora, como os filhos dos imigrantes dos portugueses, que emigraram. Os seus filhos nasceram fora do seu país e Paulo era um judeu convicto na tradição dos seus pais, das suas convicções profundas dos seus pais. Entretanto, a caminho de Damasco, com as cartas para perseguir os cristãos, acontece aquilo que Paulo descreve e que nós ouvimos e testemunhamos na Igreja. O nome de Paulo está um pouco pelo mundo e há cidades, vilas, aldeias, igrejas dedicadas a São Paulo. Mesmo aqui na cidade de Kingston há uma igreja dedicada a São Paulo. Portanto, é um grande apóstolo, uma grande figura da Igreja. O grande missionário, Paulo, foi um grande missionário que levou o Evangelho a todos os cantos do mundo. Realizou 3 grandes viagens e tinha projetado uma quarta, onde falava-se na ida à Ibéria, que seria onde hoje é o território de Portugal e de Espanha. Mas não realizou, porque o Senhor o chamou antes disso. Sabemos da sua mudança de vida, perseguidor do Evangelho de Cristo, crucificado e redentor da humanidade. Portanto, ele ia a perseguir Jesus Cristo, como tantos ao longo da história e dos tempos atuais, convencidos da verdade, convencidos que está no bom caminho. Paulo ia convencido que estava no bom caminho, e foi precisa a intervenção de Jesus para que ele mudasse de rota, mudasse de caminho.
A questão central abordada no Evangelho de hoje é a do papel dos discípulos no mundo, após a partida de Jesus ao encontro do Pai. Eu tenho falado muitas vezes que para nós, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado para nos indicar o caminho de regresso. E é esta missão que todos os discípulos, todos os tempos, têm que fazer. E como Paulo, e como os apóstolos, como os padres da Igreja, não podemos ter medo dos desafios, como Paulo não teve. Paulo, a determinada altura, diz que tinha um espinho na carne. Nós não sabemos que espinho era esse, mas há uns que dizem que seria uma chaga, que ele teria no rosto, qualquer coisa que tornava repugnante. Nós não sabemos isso, que espinho é que era aquele que Paulo fala. Todos nós temos os nossos espinhos, mas todos nós podemos vencer ou ficar de braços cruzados perante as nossas dificuldades. E é este modelo de apóstolo que Paulo nos ensina. O texto de hoje, no Evangelho, Jesus ressuscitado, define a missão dos discípulos. Jesus parte ao encontro do Pai, através da paixão, morte e ressurreição, e parte para o Pai, e os discípulos partem para o mundo, a fim de concretizar a missão que Jesus lhes confiou. Ide e anunciai o Evangelho. Este é o princípio que Jesus Cristo nos confiou. Com estas palavras, o Senhor colocou a missão de cada discípulo. Ide e anunciai. Anunciai a boa nova. Anunciai que Deus ama todos os homens. Anunciai que o mundo não é a meta total. Anunciai toda a revelação. E é esta a missão que continuamos a ter. Cristo já foi anunciado no mundo inteiro, mas muitos não creem. E estes já estão julgados pela sua própria descrença. Precisamos compreender os desígnios de Deus para os homens. E aquele que nasce num país onde Cristo não é aceito na religião, é merecedor de lá nascer por seu papel no reino antes do universo existir. Cristo veio para que nós vamos, para que anunciemos. Nós vivemos um tempo em que o mundo não compreende a missão dos cristãos. Não entende. O mundo, com as suas seduções, com as suas regras, com as suas leis, e não compreende esta missão do ide e anunciai. Os cristãos têm o dever de anunciar o reino de Deus, a dizer que nós não viemos para ficar, nós não somos daqui, a nossa terra é a nossa pátria, é outra, é para onde foi o Mestre. E não nos iludamos, com a descrença, com a falta de fé, com tudo, não nos iludamos. Precisamos de aceitar as palavras de Cristo, a sua simplicidade e a sua profundidade. É preciso fé para que tenhamos conosco os mesmos prodígios dos 11. Estes homens conviveram com o Senhor e receberam dele próprio a autoridade para seguir e anunciar o reino sem medo e colocarmos-nos disponíveis para receber o Espírito Santo para que nos indique o caminho. Nós não podemos ter medo. Todos nós passamos provações, mas há os que passam provações espirituais. Muitos dos males do nosso tempo são males espirituais. Não reconhecer o pecado, não reconhecer o erro, não estar disponível para realizar a vontade de Deus, não estar aberto a ter o coração aberto para receber aquilo que Jesus e Deus quer de nós. É o Espírito, estarmos disponíveis para o Espírito Santo,
as humilhações, as dores, os espinhos, as tentativas de tirar-nos do caminho certo para tantas doutrinas que há por aí, espiritismo, bruxarias, adivinhações, erros de todo o tamanho, erros mesmo dentro da família dos cristãos. Nós hoje vivemos num mundo que todos os disparados estão certos. Nós nem procuramos a verdade. Está tudo certo. Não se pode pôr nada em causa. Todos os disparados. Aquilo que não está certo é a verdade do Evangelho. E nós cristãos não podemos curvar-nos a isto. Nós temos que ser mais fortes. Nós temos que nos colocar debaixo da ação do Espírito Santo para que Ele haja em nós e levemos a verdade. E a verdade é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. A verdade para Paulo foi esta: Saulo, Saulo, porque me persegues? Foi ali que Jesus tocou Paulo. E Saulo respondeu: mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Nos cristãos, que ali Cristo que estava nos cristãos. E aquele encontro definitivo de Saulo com o poder de Jesus Cristo foi através deste contacto. E cada um de nós deve estar disponível para se encontrar com o Espírito de Deus nas mais diversas situações. Todos os santos nos falam disto. Cada um dos santos encontra-se à sua maneira com o Espírito de Jesus Cristo. Não são todos da mesma maneira. Nós, por exemplo, ainda há dias celebrávamos aquele miúdo de 15 anos que faleceu com leucemia, com 15 anos, e Deus encontrou-se com ele através da internet, através do testemunho, através da vivência da Eucaristia. Mas temos celebrado Paulo, foi do cavalo, a queda do cavalo. Cada um encontra-se à sua maneira com o projeto de Deus. E é este encontro que temos que estar atentos. E podemos viver uma vida, muitos anos, indiferentes, sem sequer termos noção, sem termos capacidade de ver a ação de Deus que se encontra connosco. Não tenhamos medo, como Paulo nunca teve. Paulo foi o fundador da comunidade de Coríntio. Foi lá que os cristãos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Foi lá, portanto, Paulo desenhou muitas vezes no chão, às terras onde chegava, aquele peixe que nós temos à entrada do salão, que está no chão, que era o sinal dos cristãos. E onde um cristão chegava, para saber se havia mais cristãos, desenhava no pó das praças um peixe. E se houvesse cristãos ali, recebia. Quantas vezes é que Paulo não redesenhou este peixe? Que era um sinal, porque havia muitas perseguições e os cristãos tinham que encontrar uma linguagem. Parece os tempos atuais que há a censura de vários géneros, e as pessoas encontram códigos, maneiras de falar, como o peixe que os cristãos desenhavam no pó, era uma forma que os pagãos não entendiam. E é através destes sinais, destas coisas pequenas, parecem pequenas, que o Espírito de Deus vai passando. Então, que São Paulo, neste dia de conversão, nos indique o caminho e que nos dê força e nos anime na nossa jornada sermos cristãos no mundo de hoje. E coloquemos com humildade diante de Deus as nossas preces e no silêncio da nossa alma coloquemos todos os nossos pedidos, todas as nossas dúvidas, todas as nossas incertezas, todos os nossos medos do presente e do futuro, as incertezas
coloquemos diante de Deus aquilo que o Senhor bem conhece que nós necessitamos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deixa sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo, na celebração dos divinos mistérios, e nos ilumine com a luz da fé, que levou o apóstolo São Paulo a anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso, os tempos e as estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança, e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas, vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Muito bem. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, que hoje queremos lembrar junto ao altar do Senhor, meu Pai, todos os meus familiares, todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. A comunhão deste sacramento, Senhor, faça crescer em nós o ardor da caridade do apóstolo São Paulo. Trazia sempre no seu coração a solicitude por todas as igrejas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos boa noite, e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe.